Aleluia! Glória a Deus! Você vive no nome santo de Jesus. Nós estamos, mais uma vez, aprendemos aqui a palavra do Senhor. Hoje, nós vamos ler o livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo lá no Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouco sobre a lei de Deus. Hoje queremos falar um pouco sobre a lei de Deus. Êxodo capítulo 20, eu creio que é muito conhecido porque fala dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. O Senhor deixou com Moisés 10 mandamentos para que o povo de Israel ele obedecesse, eles observassem essa lei. Capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas as palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Em algumas traduções está, além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o zunido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós lemos a tua palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha revelar tudo aquilo, Senhor,
que precisamos, ó Senhor, ó Deus, aprender nessa noite, Senhor, de ensino da Tua palavra. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, nas Tuas servas, do Teu servo que aqui está. Senhor, aqueles que ainda hão de chegar, Senhor, e aqueles que também por algum motivo não poderão vir. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós lemos um texto que ele é um texto muito complexo. Ele fala de muitas coisas que nós deveríamos observar e que nós, na realidade, não observamos. É lógico que nem tudo que está nesse texto se refere a nós, a igreja, porque essas leis foram determinadas literalmente para a nação de Israel, nação judaica, a nação que era a descendência física, biológica do patriarca Abraão. Olha só, a história aqui, nós lemos um texto no livro do Êxodo, e o Êxodo é o livro que conta literalmente a história do início do sofrimento do povo de Israel no Egito. Israel, ele foi viver no Egito na época na época de José. José era quem? Era um dos filhos de Jacó, que havia sido vendido pelos seus irmãos e acabou indo como escravo para o Egito. E lá no Egito, ele alcançou a bênção de se tornar de escravo a governador daquela localidade. Deus fez dele que era um jovem escravo, o segundo homem dentro da hierarquia do Egito. E nesse tempo, seus irmãos, que na realidade eram 70 irmãos, foram morar com ele lá no Egito. Ele convidou, porque houve uma grande fome em Canaã, e aí os irmãos foram morar no Egito com José. Aqueles irmãos que o venderam foram viver, porque José os perdoou, José chorou com eles, José os amou e os convidou juntamente com seu pai para que morassem no Egito. E deram umas terras para que o povo de Israel vivesse. E o povo de Israel foi viver nessa terra. Mas passaram-se alguns alguns séculos, algumas gerações, e o texto da Bíblia aqui em Êxodo diz que o faraó, que agora dominava o Egito, não tinha conhecimento de quem era José. Então ele não sabia quem foi José. Então não passou de geração. A gente não sabe por que essa mensagem não passou de geração. E esse rei do Egito, ele não conhece a história de José. E ninguém no Egito sabia dessa história de José. E aí, o que acontece? O povo multiplicou-se. O povo começou a crescer no Egito. E o povo foi crescendo. E os homens que nasciam eram homens perfeitos, fortes, homens que tinham força, ao ponto do faraó dizer, nós temos que tomar alguma atitude, porque pode acontecer desses homens de Israel
se rebelarem e lutarem contra nós. E o que eles fazem? Eles começam a oprimir o povo. Começam a botar o povo como escravos. Então o que o povo era lá no Egito agora? De súditos de um governador, eles passaram a ser escravos. E aí, o que acontece? Eles começaram a se multiplicar e nasciam muitos varões. E aí o faraó deu uma ordem: olha, mate todo o varão de Israel que nascer. Se a mulher de Israel tiver para dar à luz, pegue essa criança e jogue aonde? No Nilo, para que seja o quê? Um tipo de oferenda aos deuses do Egito. Então, literalmente, muitos filhos dos filhos de Israel foram lançados no rio Nilo e morreram lá no rio Nilo. Durante esse período, houve um menino que foi escondido e que foi acabar morando na casa do faraó. Esse menino se chamava Moisés. Então, Moisés, ele é criado dentro da casa de faraó. E o que acontece? Ele se torna uma autoridade no Egito. Mas a obra de Deus não era que Moisés dominasse ou reinasse no Egito. A vontade de Deus é que o seu povo fosse tirado do Egito. Então, acontece toda aquela história no decorrer de que Moisés mata um egípcio, foge para o deserto de Midian, e lá ele se casa, tem filhos, vive lá durante um período de 40 anos. Olha só, ele fica 40 anos em Midian. Por exemplo, 40 anos, ele vive no Egito como um dos súditos e um dos príncipes do faraó. 40 anos ele vive no deserto, sendo pastor de ovelha no deserto. Ele vive porque Midian era uma região desértica, era uma região de tendas, onde quem dominava na época era Jetro, seu sogro, e ele tinha 7 filhas, segundo diz a Escritura, e Moisés se casa com uma delas, chamada Zípora, e o que acontece? Ele tem uma família, fica lá durante um período de 40 anos, só que um dia Moisés vai apacentar e ele vai para o caminho da onde? O caminho do monte de Deus. Quem sabe qual era esse monte? Qual era o monte de Deus? Alguém aqui pode me responder qual era o monte de Deus? Qual era o monte de Deus? Qual foi o monte que Deus falou com Moisés? Isso, Monte Sinai. Então, alguns chamam de Horebe, que também é uma outra, outra coisa. Então, ele tanto é Horebe como ele é Sinai. No Monte Sinai, Deus encontra com Moisés em uma visão de uma sarça que ardia e não se consumia. Então era uma coisa que Moisés provavelmente ficou admirado. Ó, a sarça está pegando fogo, mas a sarça não está sendo consumida. Algo sobrenatural. O fogo literalmente queimaria toda aquela sarça, mas a sarça não está queimada, a sarça não está caindo um pedaço, ela está acesa de uma forma sobrenatural. E aí quando Moisés se aproxima, Deus começa a falar com ele. E fala, ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E está falando daqueles que eram
ancestrais de Moisés, que era da descendência passada de Moisés. Por exemplo, quem era Abraão? Nós já estudamos sobre Abraão. Abraão era um morador de Ur, dos caldeus, que Deus o chamou para uma peregrinação no deserto, prometendo a ele uma grande descendência, uma grande nação e muitas nações. Então Deus fez promessas para Abraão. Quem foi Isaac? O filho da promessa. Aquele que Deus havia prometido que Abraão teria para ser o seu sucessor. Então, o que acontece? Quando Deus fala com Abraão, Abraão, darei a ti grandes nações. Abraão não sabia qual seria o propósito, qual seria o dia que se cumpriria isso, tanto que houve algumas atitudes erradas que Abraão tomou. Uma delas foi possuir a serva egípcia, a qual também teve um filho. E qual era o nome do outro filho de Abraão? Quem sabe? Não, o outro filho. Ismael. Então Ismael era o filho mais velho, né? Está falando de Ismael, ele teve o irmão Ismael ali. Ismael era o filho mais velho de Abraão. Só que ele não era o filho da promessa. Ele era o filho da desobediência de Abraão. Abraão desobedece a Deus, não confia na promessa e acaba se precipitando. Você sabe que às vezes Deus fala com a gente quer dar uma ajudinha a Deus. Tem vezes que a gente quer ajudar Deus. Deus falou que vai dar e a gente quer fazer da nossa forma. Fala, se Deus falou que vai fazer isso, então eu vou fazer isso aqui para mim poder ajudar a cumprir a promessa de Deus mais rápido, mas acaba quebrando a cara, porque não é dessa maneira que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, e quando ele quiser cumprir a promessa, ele vai cumprir. Então, o que acontece? Deus fala com Abraão, que era Abraão, ele se precipita, tem um filho, esse filho vai trazer mais tarde problemas para ele, porque o que acontece? Quando Isaac nasce, a serva começa a caçoar do filho de Sara. E aí o que acontece? Sara manda que Abraão a expulse da sua casa. Simplesmente assim. Falou assim, Abraão, não quero mais que H viva entre nós. Ela tem que ir embora, juntamente com o seu filho. Agora você imagine como era para o pai ter que mandar o filho embora. Porque, embora Ismael não fosse filho da promessa, mas era filho. Mas Abraão tinha que cumprir isso aí por ordem da sua mulher. Porque sabe que naquela época a mulher dava uma ordem e tinha que ser cumprida a ordem da mulher. Que é aquele negócio. Fala assim, o homem era o administrador, mas a mulher tinha autoridade. E se a mulher falasse assim, quero que aconteça isso, o homem tinha que fazer o que a mulher determinava. E foi o que Sara pediu. Não quero ela mais na nossa tenda e nem no nosso, nem aqui entre nós. Então, Abraão se entristeceu, que por ele não mandava o filho embora e nem a serva. Mas aí, quando ele está triste no campo, Deus aparece para ele e diz, Abraão, faça o que diz Sara. O próprio Deus deu a ordem, Deus falou, faça o que Sara disse. Mande Ismael e a serva egípcia embora, porque eu vou cuidar deles. Então Deus faz uma nova promessa de que cuidaria tanto de H como de Ismael. Então, Abraão, quando ele manda convicto de que Deus já havia decretado que para que se cumprisse a promessa, Ismael
Ismael teria que ir embora. Quem imagine se Ismael continuasse na tenda de Abraão e Abraão morresse. O que ia acontecer? Ismael era mais velho. Tu acha que Ismael ia deixar Isaac tomar posse de toda a herança? Não ia. Então, quando Abraão morre, só tem Isaac para tomar posse de tudo, como herdeiro. Porque Ismael já não está no meio deles. Então, Ismael está em uma outra situação. Então, Ismael ele não herda praticamente nada de Abraão. Quem herda tudo, definitivamente tudo, é Isaac. E aí Isaac, ele tem 2 filhos. Agora vamos lá, pergunta para vocês. Qual era o nome dos 2 filhos de Isaac? Bora, tem que... Fala aí, meus irmãos. É ponto de ensino, vocês têm que abrir a boca. Os 2 filhos de Isaac se chamavam? Um era Jacó e o outro? Esaú. Então, quem era o primogênito? Não. Esaú era o primogênito. Por quê? Embora eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. Mas só que quem nasceu primeiro foi Esaú. E Jacó ele nasce como? Agarrado no calcanhar de Esaú. Por isso que o nome Jacó, desde que fala que o nome Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro, mas literalmente o nome Jacó significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Você sabe que o nome Jacó é o nome mais popular que existe no mundo. E ele tem muitos nomes, por exemplo, você sabia que o nome Tiago é o mesmo sentido do nome Jacó? Você sabia que o nome, por exemplo, tem muitos nomes na Bíblia que tem o mesmo sentido do nome Jacó. E aí o que acontece? Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão e eles crescem. E o irmão, ele é bem preparado para a caça, para ir a buscar alimento, animais no campo, essa é a preparação. E já Jacó, como era o mais novo, era o mais agarrado à sua mãe, e ficava sempre do lado da sua mãe. Enquanto Esaú ia para a caça, Jacó ficava em casa. E Jacó, sua mãe tinha um amor diferente com Jacó. Mas Isaac amava mais quem? Esaú. Só que a palavra de Deus diz que, Deus é bem claro quando ele diz, todavia, eu aborreci Esaú e amei a Jacó. Então Deus, ele não escolheu Esaú, porque Esaú, embora quem era o trapaceiro, o enganador era Jacó, Esaú era aquele que menosprezava aquilo que era promessa de Deus. Ele não tinha sequer amor pelas coisas de seus pais. Por exemplo, ele ao ponto dele chegar até Jacó e vender a sua primogenitura para Jacó. Ele era o primogênito, ele fala assim, estou com fome, quero comer um guisado aí bem gostoso, saboroso, faz um para mim. Então, Jacó, como era o esperto, fala assim, tem um preço, você vai ter que me vender o seu direito de primogênito. Aí o que ele fez? Foi lá e vendeu o direito de primogênito para Jacó. E aí assim que a história de Israel vai se desenrolando. Por quê? Porque Jacó, ele vai chegando mais próximo de Deus. Ele é o homem que vai sendo o mais aproximado de querer possuir a herdade da promessa de Deus, ao ponto de, o que acontece?
quando chega o dia da morte do seu pai já cego, Esaú vai para o campo fazer uma comida para o seu pai, mas aí o que Rebeca faz? Rebeca vai lá, pega Jacó, vai na cozinha, prepara o que o pai pediu para Esaú, bota uma roupa de pelo em Jacó, um pelo, porque Esaú era peludo, então tinha que botar uma roupa de pelo em Jacó, e Jacó vai lá, aonde seu pai está, cego, sem enxergar, leva o guisado saboroso para o seu pai come, fica satisfeito, e aí o que acontece? Literalmente, quando Isaac vê na realidade não é ver, quando ele ouve não Esaú, ele ouve Jacó. Ele percebe que a voz não era a voz de Esaú. Então, de um certo ponto, Isaac sabia que quem estava ali não era Esaú. Mas ele abençoou. Ele deu a bênção. Ele deu a bênção da promessa. Ele deu a bênção a Jacó. E quando Esaú volta, não tinha sobrado mais a bênção da promessa para ele. E ele se ira. E Jacó, e a sua mãe pega Jacó para que Esaú não matasse. Porque era normal o irmão matar o irmão naquela época. Imagine. Naquela época, se deixasse, o irmão matava o irmão mesmo. E aí, para que Esaú não matasse Jacó, a mãe pega e manda Jacó para a casa do seu irmão. Qual era o nome do irmão de Rebeca? Alguém sabe aí o nome do irmão de Rebeca? Bem, vamos para a Bíblia para a gente não... É um negócio assim. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Porque é bom responder pela Bíblia. Gênesis, capítulo de número 31, versículo 43. Gênesis 31, versículo 43. Labão. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é o que farei hoje a essas minhas filhas e aos filhos que tiveram. Então aí você sabe que o irmão de Rebeca se chamava Labão. Quando Jacó chega na casa de Labão, ele vê quem? Quem é que ele olha logo quando chega lá? Rebeca. Ele olha e vê Raquel. Raquel, uma moça que era jovem, bonita aos olhos de Jacó. Mas ela tinha uma irmã mais velha. Qual era o nome da irmã mais velha dela? Lia ou Leia. Alguns chamam de Leia, mas na realidade era Lia. Essa era a irmã mais velha. Então o que Jacó faz? Ele faz um acordo com Labão. Ele vai trabalhar para Labão para poder ter o dote para casar-se com Raquel. Era normal, porque para se casar tinha que pagar o dote. Como ele não tinha condições, ele foi trabalhar 7 anos para Labão,
para que pudesse ter aquela sua amada como esposa. E aí ele trabalhou os 7 anos, mas quando chegou o dia do casamento, Labão o enganou, embebedou Jacó e foi lá na tenda, que sabe que naquela época não existia luz elétrica, era tudo dentro dos querosene, do azeite, a luz era tudo luz feita por essas coisas. Mas quando o casal ia se encontrar para poder se conhecer, normalmente eles não viam o rosto um do outro pela escuridão. E Jacó bêbado, na festa, passa a noite com sua esposa, pensando que era Raquel, mas quando ele acorda no outro dia, ele olha que está do lado dele, é a Lia. E aí ele vai tirar o que? Satisfação. Ele vai tirar satisfação com Labão. E aí Labão falou, olha, mas é porque aqui o costume é primeiro casar a mais velha. E ele não havia ensinado isso para Jacó. Aí Jacó faz o quê? Ele trabalha mais 7 anos para poder ter Raquel como esposa. Então o que ele faz? Ele acaba casando com mais 2. Porque naquela época era permitido o homem ter 2 mulheres. Não existia a lei que tem hoje. Então era normal, ele casou, porque era costume do povo, e como ele amava a outra, ele também casou-se com a outra. Então era normal no Oriente ter um casamento com 2 esposas, chamado de bigamia, que as pessoas se casavam com mais de uma esposa. O homem casava com mais de uma esposa. E isso aí aconteceu com Jacó. E aí vem toda a história dos nascimentos dos filhos. Aí vai a Lia era fértil em engravidar, engravidava facilmente, tinha muitos filhos. E Raquel era o quê? Estéril. Não tinha filhos. Raquel não gerava filhos, mas a Lia tinha filhos direto. Ao ponto de o que acontece? Lia ficou preocupada. E o que faz também? A mesma coisa que a Sara fez com Abraão. Pega as suas servas e faz as servas também deitar com Jacó. E Jacó tem filhos com ela também. Só que os filhos dessas servas eram tidos como filhos da Raquel. E aí o que acontece? Foi nascendo filhos, até que um dia Raquel engravidou de José. E ela tem José como filho da sua entranha. E esse filho, ele é amado por Jacó de uma forma diferenciada. Porque era o filho da entranha da mulher que ele mais amava. Por isso que Jacó, as pessoas falam assim, Jacó ele dava mais ouvido a José do que os outros filhos. Mas não é por causa disso, porque Jacó tinha um amor diferente por aquele menino. Por ser primeiro filho biológico da mulher que ele mais amava. E aí acontece toda aquela cena que os meninos crescem e eles acabam vendendo José para o Egito. Mais tarde, Raquel também tem Benjamim. E a história, eu não estou aqui para contar a história, que a gente já contou um pouquinho disso aqui no estudo, que a gente estudou sobre o Gênesis. Então, o que acontece? Esse povo vai mais tarde para onde? Para o Egito. Onde nós acabamos de ler aqui. O povo está no Egito sendo o quê? Escravo. Escravo. O povo que estava no Egito por convite de José, agora era o quê? Escravo do Egito. Então Israel não era do Egito, Israel estava no Egito. E aí, Deus vai lá, chama Moisés e fala assim, tenho visto e ouvido o clamor do meu povo que está no Egito.
povo estava clamando, orando, pedindo a Deus por uma libertação da escravidão. E Deus resolveu agora fazer o quê? Deus resolveu que iria tirar o seu povo daquela aflição, daquela tribulação. Então o que acontece? Deus tira o povo de lá, e quando o povo sai, tem aquela questão dos 10, das 10 pragas, eu não vou falar das 10 pragas, porque o tempo não dá, mas Deus tira o povo de lá e leva o povo para o deserto do Sinai. E o povo arma tendas no deserto. E Moisés estava aguardando o quê? Deus falar alguma coisa. E aí o que Deus faz? Moisés tem que ir ao Sinai. Quando Moisés sobe ao Sinai, é onde Deus começa a dar esses mandamentos que nós acabamos de ler no texto. E o primeiro desses mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então Deus escreve na tábua dizendo: quem tirou vocês do Egito não foi Moisés. Moisés foi um instrumento que eu escolhi para ir adiante do faraó. Mas ele não tirou vocês, porque quem tirou vocês de lá foi eu. Eu tirei vocês de lá. Eu afligi o Egito. Eu castiguei o Egito por causa de vocês. Aí ele começa a falar coisas que o povo de Israel precisava observar. E a primeira coisa que ele fala, antes de tudo, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma exigência de Deus. Não terás outros deuses. E o interessante é que não existem outros deuses. Não existe. Os homens criaram os deuses. Mas por que os homens criaram os deuses? Você sabe por quê? Porque o homem foi feito como adorador. Ele tem necessidade de adorar alguma coisa. Mas ele escolhe adorar alguma imagem, alguma coisa que ele vê com seus olhos. Eles não têm a capacidade de adorar um Deus invisível. Um Deus que, como diz lá em Atos, desconhecido pela sociedade, pelos homens, mas que era um Deus vivo. Eles não têm essa capacidade. Para eles adorar, eles tinham que fazer um objeto. Imagine eu pegar esse púlpito aqui e dizer que o púlpito é um Deus. Porque eu estou vendo o púlpito, porque eu posso tocar no púlpito, porque eu posso movimentar o púlpito, e eu falo que o púlpito é Deus. É isso que a sociedade, que os homens pensam. Que tudo aqueles que eles podem criar, um boneco, um gesso, alguma coisa, eles podem botar como um Deus. E é isso que as nações faziam, que os povos faziam. E Deus disse: eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês adorem unicamente a mim, que sou o único Deus verdadeiro. Ele está dizendo: ó, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem. Ele está falando imagem geral. Não faça gesso, não faça quadro, não faça nada disso. Nenhum tipo de imagem pode ser feita como um ato de adoração. O único ser que deve ser adorado é aquele que nós não vemos, mas que sabemos que ele é o Deus verdadeiro. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. Então você não pode fazer imagem de anjo. Você sabe que anjos existem, mas você não pode fazer imagem de anjo.
Tem igreja aí que tem foto de anjo na parede. Tem igreja aí que tem arcanjo e um montão de coisa. Mas isso é totalmente proibido pela lei de Deus. Quem faz essas coisas está quebrando a regra da lei. Aí ele está falando, ó, nem o que está em cima do céu, nem o que há embaixo na terra. Aí ele fala, não te curvarás a elas e nem a servirás. Então Deus está falando, porque o homem faz a imagem e ele quer se encurvar. Nossos colegas, amigos da outra igreja, eles costumam ir diante das imagens, dobrar o joelho para as imagens, e talvez falam que não estão adorando a imagem, mas literalmente eles estão. Se eles estão dobrando o joelho diante de uma imagem, eles estão literalmente adorando aquela imagem, porque elas acham que aquela imagem é Jesus, porque elas acham que aquela imagem é a imagem do santo, que ele é adorador, e na realidade não existe. Jesus não mandou adorar santos, Jesus mandou adorar unicamente ao Pai, a Deus. Então, santos não é para ser adorado. Deus não mandou adorar santo, não sei o que lá. Hoje é o dia do Cavaleiro da Espada. Tem um montão de gente lá na igreja lá adorando a espada, adorando o Cavaleiro, que está lá na lua atrás do dragão até hoje. Nunca ninguém viu ele lá. Mas o povo acha que ele está lá, lutando com o dragão. Mas nós sabemos que isso aí é coisa do homem. O homem faz para ele imagens para adoração. E é isso que Deus está literalmente proibindo aqui. Nós não podemos adorar nenhuma imagem e não podemos servir a nenhum outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Porque ele fala aqui no texto. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus zeloso, que visito, olha só o que ele está dizendo, a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, se nós fazemos coisas erradas, até a nossa quarta geração vai passar pelo processo daquilo que fazemos de errado. É o que Deus está dizendo. Isso é uma chamada maldição hereditária. A maldição passa de pai para filho. Por isso que algumas igrejas fazem campanha de quebra de maldição. Porque tem gente que vem com a maldição da família, com a maldição que o pai fez isso, que o pai fez aquilo e tal. E tem igrejas que fazem campanha. Nós não temos que ter medo de maldição, porque a nossa maldição foi quebrada literalmente na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Mas aqueles que fazem tais coisas adquirem para eles o que? A maldição. Porque a Bíblia diz que Deus amaldiçoou até a quarta, até a terceira e quarta geração. Aí ele disse, faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que que Deus quer de nós? O que que Deus quer de nós? Que nós possamos guardar os mandamentos. Mas é para fazer tudo o que está aqui nos 10 mandamentos? Quem acha que a gente tem que praticar tudo que está nos 10 mandamentos aqui? Levante a mão. Hã? Tem que fazer, né? Não é bem assim. Primeiro, porque esses mandamentos foram decretados literalmente para os filhos de Israel. Esses mandamentos não são o que Jesus ensina no Novo Testamento. Apenas 2 mandamentos que Jesus segurou acima de todos os outros, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos da igreja. Mas o mandamento, nós devemos observar que nós temos que viver dentro daquilo que o Senhor nos deu como padrão de vida.
E qual é o padrão de vida que Deus quer de nós? Que nós observamos os mandamentos. Ninguém aqui guarda o sábado. Ninguém aqui guarda o sábado. E todo mundo aqui trabalha dia de sábado. Porque se você fosse cumprir esses mandamentos, você tinha que, no sábado você não podia nem mover uma palha. Mas, pastor, de Simão de Jeová nem sequer abre a loja deles, porque eu boto o crédito, quando eu paro no sábado, está fechado. Não, os adventistas, eles não abrem, Eles estão lá, não passam. Eles não trabalham no sábado. Sim, não faz nada, então não trabalha. Então, não, mas hoje os adventistas estão até mais diferentes, porque eles estão trabalhando no sábado sim, fala que não, mas trabalham. Porque se eles têm programa de rádio no dia de sábado, é porque eles trabalham no sábado. Porque eles têm rádio. Então, se eles têm programa de rádio, eles estão trabalhando no dia de sábado. Porque se você vai para uma rádio fazer programa, você está trabalhando. Você vai trabalhar. Então, tem aqueles adventistas extremistas, mas tem aqueles que já viram que não é bem por esse lado. Porque é assim que Jesus falou com os fariseus. Os fariseus queriam cumprir isso aqui ao pé da letra, mas nem eles mesmos tinham capacidade de praticar aquilo que eles estavam ensinando para o povo. Aí por isso que Jesus chama eles de hipócritas, de cobras, de serpente, porque eles tinham uma piedade que eles mesmos não faziam. Eles não eram praticantes, eles eram ensinadores, mas não praticavam. Por isso que Jesus disse, ó, quem de vocês aqui que no dia de sábado caiu um boi numa cova, você não vai lá tirar o seu boi de lá? Se vocês podiam tirar um boi de dentro da cova, por que eles não podiam curar um doente no sábado? Por que eles não podiam atender uma pessoa no sábado? Então, não é isso que Deus está ensinando. Deus está ensinando é você ter amor pela sua vida e você consagrar a sua vida. Consagrar a vida nem sempre requer que nós deixamos de trabalhar, porque até Deus continua trabalhando e trabalha até o dia de hoje. Aí o texto está dizendo, então aqui dos versículos 7 até o versículo de número 12, Deus vai falar do sábado. Lembra do sábado para santificar, não fazer nenhum tipo de trabalho e tal. Deus está dando essa ordem para quem? Para os filhos de Israel, porque era um selo que eles tinham diferente com Deus. Eles tinham esse selo de não fazerem obra nenhuma no dia de sábado, apenas adorar e orar a Deus. Então, qual era a ordem de Deus no dia de sábado? Orar, buscar, fazer consagração, jejuar. Esse era a ordem, o descanso, que era uma ordem de Deus. Aí ele vai falando assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então ele está falando, ó, se vocês querem prolongar o dia de vocês, honre o pai e honre a mãe. Era uma lei, tinha que honrar. A gente vê que nos dias de hoje, poucos filhos honram pai e mãe. Muitos filhos não estão nem aí para pai e mãe. Eles só procuram pai e mãe quando eles estão precisando. Mas se o pai e a mãe estiver precisando deles, eles somem, desaparecem. Porque eles não estão nem aí para pai e mãe. Quantos filhos estão pegando os pais e botando dentro de asilos, abandonando no asilo, que eles poderiam estar cuidando dos pais. Eles poderiam estar cuidando dos pais, mesmo na velhice, mas não cuidam, preferem botar no asilo, abandonar. Muitos deles nunca foram nem visitar os pais no asilo. Então, a gente está vendo isso aí, que é uma controvérsia daquilo que o Senhor diz, que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Eu não tenho pai mais, não tenho pai biológico. Mas quem tem pai biológico, honra seu pai, independente de quem ele é. Se ele for
crente. Se ele não for crente, ele é o teu pai e você deve honrá-lo como tal. Deve honrá-lo como tal. Aí ele vai dar aqui uma sequência. Não matarás. Quando fala de matar, aqui está falando de vários tipos. De homicídio, de laticídio, de femicídio. Então, matar é uma coisa totalmente proibida por Deus. Inclusive matar a si mesmo. Sabe o que é matar a si mesmo, né? Suicídio. Tem gente aí, cristã, conhecedor da palavra, se suicidando. E eu já vi pastores renomados querer justificar suicídio de crente. Não, ele não aguentou a pressão, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas se você tem capacidade de acabar com a sua própria vida, você perde a salvação. Quem tira a própria vida, perde a salvação. Por que ele vai perder a salvação? Porque ele quebra uma coisa que Deus ordenou. Deus falou, não matarás. Essa palavra serve para nós mesmos. Nós não devemos nem matar nós mesmos. Não matar o que está do nosso lado, não matar ninguém e nem matar a nós mesmos. Porque suicídio também é matar. Matar a si mesmo. Então isso aí é proibido por Deus. Não adulterarás. Eu já falei o que é adultério. Adultério é relacionamento de um homem e uma mulher que não é o seu cônjuge. Por exemplo, o cara gostou de uma mulher, a mulher é casada, mas ele sai com aquela mulher casada e está indo com aquela mulher casada, mas ele sabe que ela é casada e está tendo um relacionamento. É adultério. E vice-versa. Vice-versa. Dentro do adultério vai entrar outras coisas, como fornicação, prostituição. O que é prostituição? É sexo pago. A pessoa paga para ter sexo. Isso é prostituição. Paga para ter sexo. Porque tem gente que não tem uma esposa, mas vai pagar para poder ter uma noite de prazer. Vai viver uma noite de prazer e perder a sua salvação. Então é isso que a Bíblia está ensinando. Então quando se fala de adultério, está falando aqui de todo qualquer tipo de relacionamento proibido por Deus. E quando se fala aqui, está falando literalmente de um homem, de uma mulher. Aí ele fala, não furtarás. O que é furtar? Roubar. Tirar dos outros, aquilo que não é teu. Tem gente que furta, que rouba, que tira as pequenas coisas. E furto não é coisa grande, furto é coisa pequena. Você pegar uma coisa pequenininha que você acha que não vai fazer falta. É roubo do mesmo jeito. Não, agora isso daqui pega pra gente. Olha só que coisa interessante. Isso aqui vai pegar para mim e vai pegar para você. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tem um montão de gente falando da vida dos outros. Você olha para a pessoa, você julga a pessoa, você é capaz de levantar uma calúnia contra ela. Porque achou que ela está... Você talvez está andando na rua, aí está vendo a pessoa conversando, por exemplo, está vendo... Vou botar eu como exemplo. Eu estou lá na grota conversando com uma irmã, daqui a pouco chegando a minha esposa, olha, eu vi teu marido lá com uma irmã lá na grota de mão dada. Que às vezes nem de mão dada estava só conversando, mas a mentira e a calúnia já começam a falar que eu estava de mão dada com uma mulher lá na grota. E aí a minha esposa vai acreditar, vai entrar um problema terrível lá em casa, porque vão falar que eu estava com tal pessoa andando de mão dada na grota. Pastor, peraí, certo dia eu passando na rua, peraí, pastor, você encaixou isso aí. Certo dia, você está falando sobre as fofocas, calúnias, né, pastor? Eu falei, Jesus, a gente pensa que não, né? Olha, certo dia eu estava passando na rua, aí passando por uma casa, né? Aí eu escutei, eu falei, Jesus, aí,
falei, não devia ter passado nessa hora, nesse momento, né? Porque eu ouvi, assim, uma pessoa caluniando o outro pelo celular. Falei, Jesus, isso existe? Aí eu, olha, pastor, Deus me perdoe. Eu dei uma paradinha assim, olha como o diabo estava usando aquela pessoa ali, aquele vaso. Depois eu falei, Senhor, me perdoa, que eu fiquei, que quando eu vi aquilo, né, eu fiquei escutando, né? Eu não devia ter ficado também, mas olha, Por quê? Porque... pastor, mas eu falei, engraçado, na frente é uma coisa, mas olha, quando vira as costas, fala, olha, pastor, eu fiquei, olha, Jesus, eu falei, diz que vai para o céu, diz que prega a palavra. Olha, eu falei, isso aí vai para o céu, qual é? Céu da boca do leão, da vaca, do carneiro, do bode? Porque como que pode ir? Como que pode na frente, olha, ser uma pessoa ali, tua amiga, e quando é por trás, olha, por telefone, pastor. Eu achei aquilo ali, olha, horrível, pessoal, olha. Mas a gente não pode contar, a gente não pode falar para a pessoa, né? Porque ali, senão vai só crescer aquela bola de neve. A gente tem que ficar na nossa, né? Infelizmente, mas infelizmente isso daí é um defeito que o ser humano está acontecendo tem. isso hoje. Que Deus deu a ordem para ele corrigir, e muitas das vezes ele não corrige. Quer falar da vida do outro. Porque falar da vida do outro é mais fácil, quer falar da tua vida, né? Hoje eu falar da vida dos outros. Quer falar, eu falar da vida da missionária Olga é mais fácil do que eu falar da minha vida. Porque aí, estou vendo a missionária Olga e tal, mas eu não estou olhando para mim o que eu estou fazendo. O próprio apóstolo Paulo diz que se nós queremos julgar, tem que ter testemunhas do erro do irmão. Não adianta eu falar, eu vi o irmão em tal lugar, eu não ter prova de que vi ele. Eu caluniar, eu querer destruir a vida das pessoas, porque tem gente que parece que tem prazer em destruir a vida dos outros. Tem prazer em destruir a vida dos outros. Porque uma pessoa que chega a esse ponto é porque ele quer ver a pessoa na charanjeta mesmo lá, jogada no lixo. Porque quando você chega ao ponto de fazer uma calúnia contra o teu irmão, é porque você quer destruir ele, porque ele vai perder, por causa de você, a credibilidade. Ele vai perder por causa de você a comunhão com Deus. Porque, querendo ou não querendo, você tem um problema muito grande que existe na igreja e que existe até hoje. Por exemplo, tem gente que fala assim, meu irmão, se você pecar, você tem que confessar o teu pecado. Senão você não vai ser perdoado. Aí a pessoa quer fazer as coisas certinho, aí chama o pastor da igreja, pastor, eu quero conversar com o senhor, porque eu pequei, eu quero conversar o meu pecado. Aí chama o pastor no gabinete, senta com o pastor, aí conta a história dele todinho com o pastor. Pastor, eu errei, eu escorreguei, eu saí mesmo com a irmã, mas eu estou arrependido, eu amo a minha esposa e tal. Só que o pastor não vigia, vai lá falar para a igreja, irmão está sendo disciplinado porque adulterou com a irmã fulana e tal. Também pode comentar, pode falar. Isso já aconteceu comigo Na igreja. Isso é complicado, porque se você quer restaurar uma pessoa e uma família, você não pode destruir a vida dela. Você não pode destruir a vida dela. Se a pessoa chegou até você, chamou você no particular, para falar com você, que está arrependida, que quer consertar a vida, por que eu vou espalhar a situação para o povo, para o público, para o povo ficar olhando para a pessoa de mal olhado? Porque você serve para você, mas disciplina na igreja antigamente era dolorosa. Hoje nem tanto. Mas na minha época de jovem, quando você era disciplinado da igreja, eles falavam que na época era exclusão. Você era excluído mesmo. Era excluído mesmo. Você não podia cantar, você não podia ter oportunidade, você não podia ir para o culto de doutrina, você não podia ir para o culto de oração, você só podia ir nos cultos públicos que era aberto. Senão nem isso você podia antigamente na igreja. Então, aí tu chegava lá na igreja, lá, você pensa que as irmãs te cumprimentavam, não, as irmãs viravam era a cara para você. Você é um pecador, você está pecado e tal, te abandonava, te deixava sozinho. Nem ia te visitar. Isso era o costume da igreja lá entre os anos 70 e 80, era desse jeito.
Aí eu pergunto para vocês, isso era correto? Vocês acham que essa atitude era correta? Pastor, hoje eles dizem o quê? Não vai votar não, porque se não der oportunidade, vai matar o irmão espiritualmente. Não é questão de oportunidade, não é questão de oportunidade. Porque também não adianta você dar oportunidade e a pessoa não sair da vida pecaminosa dela. Ela precisa entender que ela tem que sair da vida pecaminosa. Se ela quer ter uma comunhão com Deus, ela tem que sair da vida pecaminosa. Então, disciplina tem que ter. A igreja não pode ficar sem disciplina. Só que a disciplina tem que ser uma coisa. Só que a disciplina tem que ser uma coisa que não jogue a pessoa definitivamente para o mundo. A pessoa vai passar por uma disciplina, mas nós temos que abraçar, temos que ajudar essa pessoa a se levantar. Só que antigamente eles não faziam isso, eles abandonavam o povo à revelia. A pessoa, se quisesse voltar, tinha que voltar por conta própria. E tem mais, só voltava em comunhão no dia que ele chamasse o pastor e falasse: pastor, eu quero voltar em comunhão. Se ele não pedisse, ele ia ficar 15, 20 anos fora da comunhão da igreja, que a igreja não votava. Não votava. Eu, antigamente, eu era disciplinado, porque eu gostava de jogar um futebolzinho lá. Naquela época era proibido de jogar futebol na Assembleia de Deus. O pastor, ele tinha uma bicicleta, né? Eu jogava num campinho assim, onde o pastor passava de bicicleta. Quando eu vi o pastor pulava lá atrás do pontinho para ele não me ver. Só que tinha vez que ele me via, daqui a pouco, quando eu pegava a minha Bíblia, aí estou indo lá para o culto de terça-feira. Quando eu chegava lá na porta, o diácono já estava lá. Você está fazendo o que aqui? O pastor falou que você está disciplinado, você não pode entrar não. Vai para casa. Eu tinha que voltar para casa. Não entrava no culto. O culto era porta fechada. Doutrina antigamente era porta fechada. Porque o negócio esquentava dentro da doutrina. Não usava microfone, igual a gente está aqui, porque assuntos de doutrina não se passavam para o povo de fora. Era só para o povo da igreja. De vez em quando esquentava a mesma coisa mesmo. Que era o culto onde tinha que botar tudo que não prestasse para fora. Isso era chamado de doutrina. Era uma assembleia. Aí tinha o culto administrativo. Aí o que era o culto administrativo? O que era o culto administrativo? Sabe o que era o culto administrativo? Quem sabe o que é culto administrativo? Quem sabe o que é culto administrativo? Tinha o culto administrativo, onde era o pastor pegava o caderno. Aí tinha o nome dos dizimistas da igreja. É aquele culto administrativo, ó. Fulano de tal, o que aconteceu? Está desempregado? Envergonhava tudo no culto de doutrina mesmo. Mas se você quer ser obreiro, tem que ser dizimista. Senão não é obreiro, não. E tinha mais. Para consagrar, o cara tinha que ser dizimista fiel. Mas era assim mesmo, pastor. Senão ele não consagrava, não. Não era assim, né? Não era mesmo. Não botava na parede igual alguns pastores botam, que eu acho que isso é verdade, mas botar o nome dos dizimistas na parede. Mas ele pegava o caderno no culto de porta fechada, aí ele ia assim perto dos irmãos, sentava assim perto dos irmãos: ó, teu nome não está aqui não, irmão. O que está acontecendo? Está com algum problema? Está passando dificuldade? Precisa de uma ajuda da igreja? E falava: não, está querendo uma cesta básica, está desempregado. Fala com a gente que a gente vai resolver. Mas se estiver trabalhando e não estiver dando dízimo, está errado. Eles falavam assim mesmo. Era assim que era o culto administrativo. Aí falava assim: ó, entrou 10 mil durante o mês, saiu 9 mil para a obra tal. Isso aí você fazia. A obra tal gastou 9 mil, a igreja está com tanto em caixa. Então, vocês sabem que tem isso aqui em caixa da igreja, mas a igreja está devendo ainda outras coisas que precisa botar. Sempre falava que a igreja estava fazendo uma obra, uma coisa, comprava, reforma, essas coisas, tudo era feito no culto administrativo. Era assim que era a igreja antigamente. Hoje o pastor não dá nem satisfação do que está entrando mais na igreja. Pastor,
Se quiser pode ir lá. Não, tô falando da senhora. Aqui tem Eu tô falando que a maioria dos aqui pastores hoje não dá, mas a gente eu não sabe. anoto tudo. Ainda fala assim, tem gente que tá dando Você dízimo, nem não, sabe tá para onde está indo o acontecendo, dízimo e oferta da ó. igreja mais. Pode pegar. A gente sabe que aqui é uma igreja humilde, Diga aqui, tem ó. a administração, Ó, mas diga, tem igrejas diga, aí que tem 200 membros, 300 membros, dizimistas, e o pastor não fala nem o que está acontecendo com o dinheiro. E entra dinheiro todo, porque uma igreja com 200 membros, aí eu acredito que se pelo menos ali 100 pessoas tiver dando um dízimo de um salário mínimo, então tem uma oferta ali que está na peça. E aonde que vai parar essa oferta? Onde que essa oferta foi parar? Então, tem que ter um culto administrativo para poder falar, é isso, é isso. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa entender, que nós não podemos dar falso testemunho do nosso próximo. Uma outra coisa aqui no versículo 17. Não cobiçarás. Não, primeiro a casa do teu próximo. Agora vem cá, peraí. Imagine. Quem já passou por aqui, eu por exemplo, vou confessar meu pecado. De vez em quando a gente anda ali na Cariçá, ali pela Caridade, a gente vê umas casas bonitas aí, eu falo assim, pô, eu queria ter uma casa igual essa daqui. Mas isso aí eu acho que é todo mundo. Tem uma casa de esquina ali na Rede Cara, não tem? Aquela casa, aquele casarão na Rede Cara. Quantas vezes eu passei ali e falei, pô, eu queria ter uma casa grande igual essa daqui. De uma certa forma, a gente acaba cobiçando aquilo que os outros fez. Porque na realidade Deus não quer que a gente queira aquilo que o outro já fez. Deus quer que a gente queira o melhor. Porque é mais fácil. Se aquela casa é grande, Deus tem capacidade de dar uma maior ainda do que aquela, e mais bonita ainda do que aquela. Mas não uma como aquela. Porque aquela já tem dono, já tem aquele que fez. Então o que é cobiçar? Cobiçar é querer as coisas igual dos outros. Isso é cobiçar. Aquela mulher do irmão é bonita, velho. Se minha esposa fosse bonita igual ele, estava bem. Tem gente que fala isso aí. Tem gente que tem a cara de pau de falar uma coisa dessa, um absurdo dessa. Por que ele casou então? Casou pra quê? Pra ficar olhando a beleza das mulheres dos outros? Então ficava solteiro. Porque solteiro ele podia olhar pra beleza que ele quisesse. Depois que ele casou, a beleza dele é só a mulher de casa. Não tem esse negócio de mulher da rua. Não tem esse negócio de mulher da rua. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, que eu acabei de falar. Porque tem gente que olha para a mulher do próximo, mulher bonita, né? Como é que o cara teve uma sorte de casar com uma mulher tão bonita como essa daí? Eu casei com uma mulher feia, que não sei o que lá e tal. Meu irmão, vai se converter. Você casou porque você quis casar e você tem que manter a seriedade do seu casamento até o dia que o Senhor te tirar dessa terra. Porque o casamento é até que a morte separe. Apesar que hoje, para você fazer um casamento na igreja, você tem que falar até que a primeira briga o separe. Porque na primeira briga hoje os casais estão se separando. Quantos jovens casaram aí de véu e grinalda aí, e hoje não vivem mais juntos? Não estão mais juntos? Então é complicado, é muito complicado. Não, tem gente que quer casar porque uns casam por interesse de ser obreiro, porque algumas igrejas não consagram obreiro sem ser casado. Por exemplo, tem igrejas que o cara ser um diácono tem que ser casado. O cara ser um pastor tem que ser casado. Então aí o cara quer arrumar uma esposa porque ele tem interesse de ser um obreiro. Mas ele não sabe que o tempo é de Deus, a hora é de Deus, mas ele quer adiantar o tempo, ele quer ser obreiro antes do tempo. Aí ele acaba casando, aí fica um primeiro ano e tal, aí o pastor olha assim, vou consagrar. Aí consagra ele a diácono. Aí daqui a pouco, em vez dele virar um diácono, ele nem faz o trabalho dele de diácono. Por quê? Porque ele apenas queria ser, mas não faz o trabalho de diácono.
Aí ele diz, ó, não cobiçarás nem o servo, que naquela época tinha escravo. Esse servo aqui é escravo. Existia escravo no meio do povo de Israel, aqueles que eram servos, que eram escravos. Nem a serva, que era escrava, nem o boi, que era aquilo que eles tinham para sustento, a carne, nem o seu jumento, que era aquilo que ajudava a eles movimentar as bagagens, nem coisa alguma que o próximo possuía. E aí, quando termina essa questão dos mandamentos, o povo vê o quê? Trovões. Vê que a palavra de Deus traz trovões. E o povo fica o quê? Com medo dos trovões. Porque o povo não ouvia a voz de Deus como Moisés, mas o povo via a manifestação de Deus por intermédio de trovões. E aí o que eles falaram? Ó, Moisés, que o Senhor fale conosco, que Deus fale contigo, e o Senhor passe o que Deus falou para nós, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque senão vamos o quê? Morrer. Porque eles tinham consciência de que eles não tinham preparo nem santidade suficiente para estar na presença de Deus. E é isso que eu quero dizer. Às vezes nós não temos preparo para estar na presença de Deus. Tem gente que fala assim, eu já vi gente orando, Senhor, manifesta a tua glória na nossa vida, mas você está preparado para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida? Você está preparada para receber algo que você nunca recebeu na tua vida? Você está preparado para ter visão nítida da glória de Deus? Você já viu história de fantasma, de seres estranhos? A questão espiritual é a mesma coisa. Tem gente que se vê um anjo aqui de pé, vai correr com medo de anjo. Porque tem gente que fala que vê anjo e tudo, mas não vê nada. Tem gente que não vê nada, mas está falando que está vendo. Porque se você vê um anjo mesmo, meu irmão, você fica travado. Você trava. Quem vê um anjo não consegue se movimentar. Quem vê um anjo de verdade não se movimenta, fica travado. Porque o teu corpo não está preparado, porque ele tem uma dimensão diferente da tua. Esse dia eu até estava brincando com um irmão lá no trabalho, eu falei, irmão, sabe que antigamente tinha os pregadores que pregavam que Deus ressuscitava morto lá no cemitério, mas imagine se hoje Deus fizer isso aí num velório. Vai ficar um dentro da... Vai correr todo mundo com medo que o cara seja um zumbi. Imagine um morto lá, que saiu de dentro do ML, 2, 3 dias para ser sepultado, está lá dentro do caixão, de repente ele abre o olho e senta. Quem que vai ficar lá dentro do velório? Hã? Vão correr muito. Porque o povo não tem essa fé. O povo não tem fé. A fé do povo acabou. Antigamente o povo cria. Mário, eu já vi um anjo, mas eu vi de longe, estava longe, tá? Longe. Eu já vi um anjo assim, quando era bem jovem. Eu tinha o quê? Eu tinha meus 18 anos quando eu vi um anjo pela primeira vez, mas foi um anjo mesmo. Eu estava na minha casa, lá, na minha casa não, estava no quarto que eu tinha saído da casa do meu pai, estava morando num quarto, e eu deitado no quarto, de repente, à noite a luz apagada, de repente clareou o ambiente todinho. Parecia que tinha acendido a luz na tomada, mas daqui a pouco foi quase aquela luz que era mais brilhosa do que a luz do sol. Você já tentou olhar para o sol alguma vez? Você sabe que se você olhar para o sol, você tem risco de ficar cego, porque o sol vai queimar. Era o mesmo tipo de luz que eu vi. E aí eu ouvi aquela voz suave falando comigo. Mas eu não vi o rosto, eu só vi aquela grande luz manifestada falando comigo. Foi o que eu vi, o máximo que eu vi de um anjo. A minha colega
trabalhei com ela lá no Brasil, ela disse que quando ela estava indo para a igreja Nova Vida, né? Ela disse que queria ver. O pessoal falava diante, aí ela pediu para ver o anjo. Ela disse que uma bela noite ela dormiu, ele apareceu para ela. Ela disse que tomou um susto e gritou. Jesus, não! Aí ela nunca mais, ela disse que nunca mais pediu para ver. Porque quando uma manifestação dessa acontece, ou é duas coisas, vou ser sincero para vocês. Ou Deus vai te dar uma mensagem para te usar, ou você vai morrer. Não, porque ela pediu para ver. Duas coisas vão acontecer. Ou é uma mensagem que Deus vai trazer para você, ou aquele dia ele veio para você morrer. Ela nunca Porque quando acontece uma manifestação dessa daí, é a beira da morte que você está praticamente. Por isso que você vê as pessoas, não sei se você já viu o testemunho de pessoas que tiveram um hospital em coma profundo, que voltaram e disse o que eles viram depois do coma. Porque é mais ou menos isso. Essa manifestação, ou ela vem para te dar uma mensagem, para você sair dali pregando a mensagem, ou então para você partir para o Senhor. A minha mãe viu. Porque, pessoal, por mais que a pessoa não queira admitir, a morte também é morrer. Querendo ou não querendo, a morte é ruim. Aí você fala, que isso? Mas a morte é. A morte, ela é aquela que vai te tirar desse mundo físico para te mandar para o mundo espiritual. Então, o que acontece? Quando você morre fisicamente, você vai para o mundo espiritual. Agora, no mundo espiritual, a morte não vai ficar com você ali a vida toda. Você vai viver uma outra vida. Ou você vai ser atormentado no inferno, ou você vai para o seio de Abraão. Não tem outra coisa. Ou você vai para o local onde que é para você descansar, que é o dia do juízo, ou você vai diretamente para o local onde você vai ser atormentado. Mas ainda parece quando for assim, para morrer, né? O anjo é espiritual e tem como é que se diz? Todo mundo. Né? Quando as pessoas morrem sem Jesus, aí aparece o mesmo anjo que aparece. A morte aparece para todo mundo, é a mesma morte. Não tem, a morte é apenas uma passagem da pessoa para serem. Porque na realidade a morte é o quê? A morte é um descanso da matéria física. Então quando você morre, você está num período de descanso. Então é complicado, porque tem gente que acha que quem morreu hoje está vendo tudo que está acontecendo aqui no mundo. Não está. Porque ela não tem mais. Salomão mesmo disse que depois da morte tudo apaga. A pessoa literalmente apaga. Não tem mais lembrança de nada que teve aqui no mundo físico. Então a morte em si é literalmente o apagar de tudo que você já sentiu no mundo físico. Agora, vai ter o período em que a morte vai morrer, como alguns pregadores disseram, a morte mesmo vai morrer, e você vai ser o quê? Ressuscitado. Uns serão ressuscitados para viver diretamente ao lado de Jesus, os outros vão ressuscitar para a perdição eterna. Então é isso que a gente tem que entender, que a morte em si é um período de descanso. Quem morreu hoje não lembra de nada mais que está acontecendo aqui. Por isso que não existe. Tem gente que fala que a alma fica lá no cemitério, tem gente que tem medo de cemitério porque acha que o cemitério é cheio de alma. Não, o cemitério é cheio do nada. Lá não tem nada. Se você vê alguma coisa lá, ou é rato, escorpião, ou então demônio. Porque espírito humano não tem nenhum no cemitério, está todo mundo no silêncio total lá, porque ninguém mais respira e tem vida. Ninguém volta aqui depois que morreu. Porque se alguém voltasse depois que morreu, você imagina o cara morrer aqui, aí daqui a pouco está andando na rua, e conta pro cara ali. Eu tenho medo dos vivos.
Então, o que acontece? Tudo isso que faz é a mentalidade humana. O homem cria na mente a imagem de uma pessoa que já morreu. Por exemplo, já sonhei com a minha avó que já morreu há mais de 40 anos de uma vez. E eu vi ela da mesma forma que ela era. Mas foi um sonho. E o sonho não é uma realidade, o sonho é algo que está no teu subconsciente. Então você pode ver a imagem de uma pessoa, é um sonho. Você pode ver uma pessoa que morreu, um sonho, porque aquilo ali é a coisa que está guardada dentro do seu consciente. Você sabe a imagem da pessoa, você sabe como é que a pessoa é. Então você acaba vendo ela ali, mas não quer dizer que ela voltou. Ali foi apenas o teu subconsciente fez você criar uma imagem, um sonho. E o sonho nem sempre é realidade. É porque as pessoas eu já ouvi pessoas falar que sonham com mortos, né? As pessoas vão. E aí fala assim, mas só que quando ele ia embora, ele não virava as costas para mim, não. Eles iam sair assim de costas. Né? Mas isso aí, o que acontece? São coisas que tem no subconsciente humano. O subconsciente humano é a coisa, guarda muita coisa que a gente não lembra. Por exemplo, tem coisas que você... Por exemplo, você lembra de coisas quando você tinha 1 ano de idade? Não lembra, mas no seu consciente lá está lá. E aquilo ali pode, em qualquer momento, através de um sonho, te dar lembrança daquilo que você nem lembrava, mas está lá no seu subconsciente, porque você visualizou, você guardou e está guardado lá dentro. Então tem muita coisa que a gente guarda que acaba aparecendo em sonho, aparecendo em alguma coisa porque está guardado dentro de nós. Tem coisa que a gente não lembra, mas acaba relembrando. Já aconteceu com você de você sonhar uma coisa, chegou a acordar de manhã e não lembrava que sonhou? Isso aconteceu comigo direto. Sonhava, quando acordava eu sonhei, porque eu sei que eu sonhei, mas eu não lembrava mais que aquilo que eu sonhei. Eu também não lembro nada, nada. Eu sei que eu sonhei com uma coisa, não lembro de nada, lembro mais nada. Então o povo tem medo. O povo não estava preparado para receber a glória de Deus. E nós também ainda não estamos preparados, porque a gente ainda erra, a gente peca, a gente se ira. Eu até, semana passada, eu acabei me irando. Quase que eu caí na mão com o filho da Rosélia lá, né? Foi o quê? É pecado, eu me irei e eu ia dar lugar à ira. Mas alguém me segurou e acabou não acontecendo nada grave. Mas o Senhor Jesus é maravilhoso. Só que a Bíblia diz que nós podemos irar, mas não pecar. Então o que acontece? Mas só que a gente tem a carne tão manipulada e tão fraca, que às vezes a gente ira e a gente quer partir por cima. Porque a gente é ser humano. O ser humano vive dessa forma. Ele tem que saber se controlar. E às vezes acaba você não se controlando. Você sai do sério, do controle e acaba errando. Quer dizer que você vai para o inferno porque você pecou? Não, você pode pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar e não fazer de novo a mesma coisa. Mas acontecer, acontece. Bem, meu Mas irmão. tem uns que pedem perdão, continua fazendo a mesma coisa. É igual aquele que pede. É igual aquele que. É igual aquele que comete adultério, pede perdão, daqui a pouco cai no mesmo pecado da mesma pessoa de novo. A mesma coisa. Aí, mas o irmão não se arrependeu. Ah, mas a carne foi mais fraca. Não é? Esse negócio A carne foi fraca. Então sempre a desculpa é a carne é fraca. é isso mesmo que eu estou ouvindo daí. A carne é fraca. Só que aquele negócio, isso infelizmente é o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano toma sempre atitudes erradas. Se tem uma coisa que o ser humano não pode, é se justificar diante de Deus. Que só quem pode justificar ele é o próprio Deus. Porque ele faz tantas coisas que desagradam. Você sabia que durante o dia nós desagradamos mais a Deus do que agradamos a Deus? Tem gente que acha que, porque ele está em casa, porque ele lê a Bíblia, ele está agradando a Deus. Às vezes você está desagradando a Deus, porque você está... Até a nossa adoração, quando a gente vem cantar, às vezes não agrada a Deus. Isso aí é uma coisa complicada. Mas
Mas é uma realidade. Tem gente que acha que porque está cantando, porque está adorando, porque está falando em mistério, está agradando a Deus. E nem sempre ele está agradando a Deus. Porque Deus quer dele coisas diferentes. E ele às vezes quer as coisas do jeito dele. Ele quer que Deus o exalte. Tá? É igual aquele pregador que veio pregar aqui, né? Aí a igreja sente a presença de Deus, aí quando acaba de pregar, meu irmão, aí como foi a mensagem? Foi boa. Aí doido para ser elogiado pelos irmãos. Ah, é. Tem pregador que quer ser elogiado. Tem muito isso aí assim. Por quê? Porque isso é ego humano. É que O ser humano quer glória para si. Quer ser, se você vai elogiar a pregação de alguém, você está dando a glória de Deus para ele. Então o pregador não é para ser elogiado. Quem tem que ser elogiado é Deus. Você tem que falar, ó, irmão, a mensagem foi de Deus, Deus seja a honra, a glória, irmão, seja instrumento. Para ser instrumento, o irmão tem que entender que o irmão não pode ser elogiado. Quem tem que ser elogiado e adorado é unicamente a Deus. Eu já fui na igreja que o irmão pregava, mas daqui a pouco o irmão queria dar autógrafo para todo mundo. Tem pregador assim mesmo, que pega caneta, aí senta lá, ei, irmão, a mensagem foi boa, eu quero te chamar para pregar na minha igreja, vai pregar lá no meu ministério, não sei o que lá. Aí recebe uns 500 chamados para pregar. Por quê? Porque o povo acha que quem é ele, e na realidade não é. No dia que Deus não quiser te usar, você vai subir aqui no púlpito, aqui vai falar, não vai falar nada. não sai nada. Não vai falar sem nada. dizer. Você vai ler a Bíblia todinha, o povo vai ficar disperso, não vai entender nada. Não sai não. Não vai entender nada. Aconteceu comigo, mas Você não pode sai ser nada. o melhor pregador. O povo vai ouvir você falando, mas não vai entender nada que você está falando, porque você está falando pela vaidade ou pelo seu próprio ego. Pelo seu próprio ego. É Deus que está falando. Amém? Então essa é a palavra, 9 horas em ponto. Não, acabou. Acho que vai ter a reunião aí da irmã. Vai ter? Reunião? Não. Tem reunião Então hoje? a gente vai dar umas olhadinhas só nos hinos para louvar no Então vamos terminar. separado. Daqui a 15 dias, se Jesus não voltar, para mim,